dia, pessoal. Hoje é dia 17 de março, terça-feira. A gente está começando mais uma reunião matinal, onde a gente vai comentar um pouco dos destaques domésticos e internacional, falar um pouco de índice dólar, falar de commodities e também, obviamente, um pouco sobre fundamentos e empresas. Começando aqui com destaques domésticos, obviamente. Ontem a gente teve o discurso da presidente Dilma, destaque para o discurso e destaque também para a postura, de certa forma, surpreendente ali, com uma postura um pouco mais humilde, admitindo erros e mesmo assim falando que está comprometida aí com as medidas de ajustes fiscais. Mas vamos aos detalhes aqui. Acho que o que chamou mais atenção foi, de novo, a presidente admitindo aí um erro, talvez um erro na dosagem aí dos estímulos e da política econômica. Apesar dela ter falado que esses estímulos foram feitos justamente para preservar os trabalhadores e empregos, ela conseguiu fazer e sinalizar e admitir esse erro aí na dosagem do governo. Também um outro destaque foi o comentário de que ela está ainda aberta a diálogo, mas ainda muito comprometida a medidas de ajustes fiscais. Ela comentou com uma frase bem forte que agora eles vão fazer tudo o que deve ser feito para o bem do Brasil. A presidente também reforçou um pouco da questão de medidas anticorrupção. Isso aí ficou muito em voga depois das manifestações, como um dos pontos aí de resposta a todas essas manifestações. Então a gente vai ver hoje como que o mercado vai reagir a essa tentativa, pelo menos, de sinalização de mais humildade do governo e, ao mesmo tempo, uma postura aí de comprometimento com as medidas fiscais. A gente tem também para essa semana Datafolha e Ibope comentando um pouco mais da avaliação do governo. Aqui acho que um pouco mais de informação, principalmente porque deve pegar um pouco dos desdobramentos das manifestações. Então, a ver aí se a gente vai ter uma queda mais brusca ainda na avaliação do governo para essa semana. Agora, indo para o mercado internacional, sem muito destaque de agenda, mas o que vai ficar no radar dos investidores é a reunião do Fed, que começou hoje e deve acabar em 2 dias, para a gente ter aí todos os comunicados aí do FONC. Então, mercados internacionais bem cautelosos aí com a reunião que inicia hoje e, de novo, amanhã a gente deve ter mais informações quanto a isso. Então, da parte de destaques domésticos e internacional é isso. Agora eu vou passar para o Danilo para falar um pouco de índice e dólar. Bom dia, Danilo. Bom dia, Kim. Bom dia, XP. Bom, Kim, como você mesmo mencionou, ontem aí o discurso da presidente Dilma, hoje os investidores aí estão refletindo positivamente o nosso índice futuro trabalhando com leve movimentação de alta no início desse pregão, casa de 0,3% a 0,4% de alta, e o dólar também seguindo na mesma linha. Então os futuros aí abrindo no campo positivo, enquanto as bolsas ao redor do mundo trabalhando no campo negativo, lembrando da agenda fraca, da agenda internacional fraca. Bom, ontem nós tivemos um fechamento positivo para o índice Bovespa, o índice à vista, alta de 0,52%, fechou cotado a 48.848 pontos. Vale ressaltar que após o fechamento do mercado à vista, o futuro fechou no campo negativo, 0,09% foi o seu fechamento em queda ontem, e com isso hoje a gente tende a desenvolver uma leve movimentação de alta, refletindo aí o discurso da presidente Dilma e também para o índice à vista ficar próximo à movimentação, perdão, o índice futuro ficar próximo à movimentação do à vista ontem, que foi uma movimentação de alta. Ontem os estrangeiros ficaram net vendedores no índice futuro em 1.492 contratos e seguem com um saldo acumulado de 64.906 contratos. O dólar ontem também teve uma movimentação um pouco mais neutra, queda de 0,09%, cotada a 3.264. Ontem os estrangeiros tiveram uma atuação um pouco mais intensa, eles ficaram net vendedores em 33.615 contratos, o saldo acumulado é de 207.057 contratos. Mais um destaque, lembrando que nós temos aí 12 dias úteis nesse mês de março, o que chama a nossa atenção é essa fuga do capital estrangeiro do dólar. Ao longo do mês de março, eles estão net vendedores em 142.578 contratos. Então, acho que é válido a gente ficar de olho nessa fuga do capital estrangeiro do dólar. Será que eles vão se posicionar no mercado à vista ou o mercado está ficando mais receoso em relação ao Brasil? Então,
ficamos cautelosos em relação à tendência do Ibov, tá, pessoal? Também vale destacar que a nossa área de análise chamou aqui um trade ontem na ponta compradora em CETIP. A gente deu uma compra ontem a R$ 30,05, a gente tem um alvo da operação em R$ 33,00 e um alvo de redução parcial em R$ 31,00. O nosso stop da operação está em R$ 29,00. Vale destacar também que nós estamos comprados em Braskem, Vale, vendidos em Ambev e comprados em Marfrig. Atentos aí que a gente tem Marfrig com stop a 4,05, o ativo fechou próximo ao stop. Se bater nesse ponto a gente vai estopar a operação. Desejo a todos uma excelente terça-feira e bons negócios. Obrigado, Danilo. Agora passando para a parte de empresas e fundamentos, começar com Petrobras, né? Como sempre, aí destaque nos noticiários. Petrobras ela foi retirada do índice Dow Jones de sustentabilidade. Então, a partir do dia 23 de março, a gente vai ter aí Petrobras fora do índice Dow Jones de sustentabilidade. Para a gente lembrar, ela fazia parte desse índice desde 2006 e a justificativa para a retirada é, obviamente, a questão da corrupção e aí as denúncias da Operação Lava Jato. Então, a partir do dia 23, a gente não vai ter mais a Petro no índice Dow Jones de sustentabilidade de novo. Partindo para a Sabesp, a Fitch ela anunciou que nos próximos 2 meses a chance de rebaixamento de rating da companhia deve aumentar, principalmente se os reservatórios não se recuperarem aí nesse curto prazo. Hoje o rating da companhia é BB+, mas a expectativa já era negativa, então já é de certa forma esperado isso, mas ela veio para reforçar então nos próximos 2 meses a alta probabilidade do rebaixamento de rating da Sabesp. Na parte de educação agora, a gente teve uma notícia bem relevante de que a gente pode ter a retirada ou não vai mais ter aquela trava de matrículas do FIES, porque se a gente lembrar, até agora mensalidades com reajustes acima de 6,4% estavam travadas para matrículas de FIES. Então agora caiu essa trava, é marginalmente positivo para o setor, já que você abre aí o leque de ingressantes no FIES, mas de qualquer forma o setor ainda continua muito ruidoso no curto prazo. Ontem a gente teve toda a questão do discurso da presidente, ainda reforçando aí que eles erraram na medida e no tamanho do FIES, deixando aí as matrículas abertas aí com poucas restrições, e agora eles estão trazendo de volta esse filtro para o governo e restringindo cada vez mais. Então, de novo, curto prazo bem ruidoso e ainda incerto para a parte de educação. E para finalizar aqui, só na parte de concessões, hoje a NTT deve divulgar os participantes oficialmente da concessão da ponte Rio-Niterói. O leilão deve acontecer amanhã, mas os prováveis participantes serão CCR, que é a atual detentora da concessão. A gente tem Ecorodovias, JSL, AB Concessões e Triunfo Participações. De qualquer forma, hoje a gente vai saber oficialmente e amanhã a gente vai ter esse leilão que vai trazer um pouco mais de qualitativo, ou o quão os investidores têm apetite aí a investimentos em infraestrutura e também o quanto vai ser o deságio desse leilão, tá? Então, na parte de fundamentos é isso. Agora eu passo para o Caio para falar um pouco de commodities. Bom dia, Caio. Bom dia, Kim. Bom dia, SP. Pessoal, fazendo aqui um giro dentro das nossas commodities, começando como sempre pelo milho. O indicador ontem do milho foi 29,61, uma queda aí de 0,04. Notícias aí de progresso aí na colheita, isso tem impressionado o ativo, ou seja, a oferta tem aumentado principalmente aqui na região de Campinas. Então nós podemos ver esse indicador sofrer ainda mais. Fora isso, pessoal, cabe lembrar que o movimento nos últimos dias de dólar para cima, porém o indicador do milho não consegue ir acima desse 29,65. Por que isso, pessoal? Porque não consegue o repasse, os produtores não conseguem repassar essa alta do dólar para as indústrias, ou seja, a indústria está ali margeada, ela não consegue repassar isso no custo do produto final, então ela não consegue comprar esse milho acima de 29,65. Então podemos ter pressão dentro do milho aqui, o CCMK15. Pontos, nós tínhamos ali no 29,30, o mercado hoje amanheceu já pesado, mas vamos ficar atentos a 2 pontos. Primeiro, 29,10, depois ali 28,86. Eu acho que ali 28,86 seria o ponto ideal para a gente entrar numa operação, porque eu acho, na minha visão ali, muda toda a tendência do ativo. O ativo agora encontra-se numa tendência bem definida,
Mas perdendo 28,86, já temos uma definição ali, o ativo passa a ser uma tendência de baixo. Lembrando, milho setembro já tem um outro view, continuo otimista para o milho setembro, no atraso do plantio da safrinha e também o dólar podendo impulsionar o milho aí nas exportações no segundo semestre. Falando um pouco sobre o café, ontem nós vimos o mercado de café subindo bem, muito pela informação ontem de estoque de café verde nos Estados Unidos, que caíram para 156.448 sacas. Pessoal, por que essa informação é impactante? Sim, é relevante, muito, porque hoje o Brasil é responsável por 47% das exportações mundiais. Então, o estoque é menor nos Estados Unidos, pode ser que lá fora o pessoal venha comprar café aqui no Brasil e vendo o mercado físico hoje que é muito pressionado, as cotações podem subir. Fora isso, eu acredito que o dólar deve agora dar uma estabilizada e isso ajudar o café a subir aqui na BMF. Então, vamos ficar ali atentos. Na minha visão, o ponto de 140 em Nova York, ou seja, o 178 aqui na BMF é um ponto bom, bem importante, então vamos ficar atentos a esse ponto, porque na minha visão ali nós já temos uma mudança do cenário. Eu acho que o ativo começa a tomar um viés mais positivo, então muito atentos à superação de 178 no café, lembrando, é o ICF, o 15, o café setembro, ok? Por último, vamos falar um pouco sobre o boi gordo. Ontem o indicador do boi gordo caiu, porém, qual que há muito baixo no mercado ainda, né? Oferta continua restrita, desde o começo do ano nós estamos vendo um mercado de oferta bem restrito, porém a demanda interna muito fraca. A demanda externa deu uma melhorada, porém é muito cedo para tirar algumas conclusões. O que temos hoje? A oferta ainda restrita, demanda interna fraca e demanda externa melhorando. Porém, pessoal, cabe lembrar a todos, nós estamos em período de safra, ou seja, período de boi a pasto, e os pastos estão melhorando, já bois prontos, mas o pecuarista está meio ali tentando segurar R$1, R$2 para tentar vender esse boi gordo mais caro, mas há provavelmente um aumento do volume já em maio, então podemos ver o ativo sofrendo nesse curto prazo, principalmente no BGI K15, então vamos ficar atentos a vendas ali dos 145,50, me parece um bom ponto para nós tentarmos alguma venda, porém eu acho que não tem muito espaço para quedas longas, acho que o ativo deve sofrer um pouco, mas não há muito espaço porque a oferta deve seguir curta até o fim do ano. Pessoal, então da minha parte é só isso, desejo a todos um excelente dia e volto com você, Kim. Obrigado, Caio. Obrigado pelas informações. Para finalizar aqui a nossa reunião, vou falar um pouco do fluxo aqui na casa. Os locais terminaram net comprados em 14 milhões de reais. Destaque na compra para BBSE, Estácio, MRV, SUSB e Vivit. Destaque na venda para DIR, Croton, Lamy, Lojas Renner e RADL. Destaque de estrangeiros, eles terminaram net comprados em 1,3 milhões de reais. Destaque na compra para BBAS, HGTX e Light. E destaque na venda para BVMF, CCR, Cielo, Cruz e Itaúsa. Esses foram os destaques de fluxo. Na casa a gente tem aí destaques de BTC também, na nossa mesa de BTC. Destaques para Vale 3, Cirela e Gafisa. Então esses foram os destaques de nosso fluxo aqui na casa IBTC. Então a gente vai finalizando a nossa reunião matinal de hoje. A gente se vê ainda hoje no UFC e amanhã de novo na reunião matinal. Bom dia a todos.